Irmãos, bom dia. Que alegria estar com vocês novamente, né? Porque já estive aqui várias vezes em anos anteriores. Então, é muito bom, muito agradável retornar aqui à Igreja de Brasília e passar esse fim de semana tão proveitoso, tão enriquecedor com os queridos irmãos desta igreja. Irmãos, nós vamos fazer a leitura de um texto bíblico que está na primeira carta aos Coríntios. Então, eu quero convidar os irmãos a encontrarem aí na sua Bíblia o texto de 1 Coríntios 15. Então, vamos fazer a leitura de 1 Coríntios, no seu capítulo, seu conhecido, famoso capítulo 15, do início até o verso 11. Então, vamos localizar, enquanto eu tento abrir uma garrafa de água aqui. Então, vamos ler 1 Coríntios 15, de 1 até o versículo 11. Então, vejam essas palavras extraordinárias, irmãos, do apóstolo Paulo, iniciando esta importante sessão da sua primeira carta aos Coríntios, acerca da ressurreição. Então, Paulo diz assim: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos 12, e depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Que Deus abençoe a sua palavra lida para a nossa edificação nesta manhã. Irmãos, no ano de 1909, o Dr. Samuel Gammon, que foi um ilustre missionário norte-americano que trabalhou no Brasil e que implantou lá na cidade de Lavras, no sul de Minas, o Instituto Evangélico que hoje tem o seu nome, Instituto Presbiteriano Gammon. Em 1909, ele publicou um livro em inglês, mas cujo título traduzido é A Invasão Evangélica do Brasil. Livro esse que não foi publicado em português até hoje. A Invasão Evangélica do Brasil, meio século de missões evangélicas na terra do Cruzeiro do Sul. Então, no ano de 1909. Ele publicou esse livro tendo em vista dois objetivos principais. Em primeiro lugar, a comemoração do cinquentenário da obra presbiteriana no Brasil. Como nós sabemos, o reverendo Simonton, o nosso pioneiro, fundador,
chegou em 1859, portanto, 1909, o cinquentenário da chegada de Simonton. Mas a outra razão pela qual o Dr. Gammon publicou esse livro foi como uma reação contra a ideia de que a América Latina já era um continente cristão e, portanto, não precisava do trabalho missionário protestante. No ano seguinte à publicação desse livro, ou seja, em 1910, reuniu-se em Edimburgo, na Escócia, uma grande conferência missionária, Conferência Missionária Mundial. E essa conferência excluiu das suas considerações a América Latina com base nesse argumento. Bom, a América Latina já é um continente cristão. Já recebeu a fé cristã desde o seu início e, portanto, não precisa do trabalho missionário evangélico. Então, reagindo contra isso também, o reverendo Gammon publicou este seu livro, A Invasão Evangélica do Brasil, meio século de missões evangélicas na terra do Cruzeiro do Sul, onde ele argumenta que a maior parte da população brasileira, naquela época, não conhecia o cristianismo genuíno. E ele demonstra, então, no seu livro, tudo aquilo de tão relevante que as missões evangélicas já haviam realizado no Brasil, naquele primeiro meio século, e apela, ao mesmo tempo, em prol da continuação desse trabalho. Para ele, para o Dr. Gammon, a maior necessidade do Brasil era o Evangelho de Cristo e as suas bênçãos. E como foi dito aqui, nós estamos, neste ano de 2017, comemorando o meio milênio, os 500 anos da Reforma Protestante do século XVI, e esta também foi a preocupação primordial dos nossos reformadores, ou seja, retornar aos fundamentos do Evangelho e as suas implicações para o ser humano e a sociedade. E, por isso, a primeira designação dos partidários da Reforma foi, antes de serem conhecidos como reformados ou como luteranos e calvinistas, etc., qual foi a primeira designação dada aos partidários da Reforma? Evangélicos. Ou seja, por causa da sua ênfase no Evangelho, por estarem o tempo todo falando a respeito do Evangelho, pregando o Evangelho, destacando a centralidade do Evangelho para as nossas vidas, para a vida do mundo e da sociedade. Então, essa foi a primeira designação tão preciosa que eles receberam. Evangélicos, assim eles foram conhecidos. E quando nós nos voltamos, irmãos, para o Novo Testamento, nós vemos, então, a importância crucial desse conceito e percebemos a necessidade de entendê-lo, voltar continuamente a ele e aplicá-lo à vida e à missão da igreja. E por isso, então, eu gostaria de convidá-los a considerarmos alguns aspectos desse evangelho que foi tão caro aos apóstolos, aos reformadores, e deve ser também muito caro e muito precioso para todos nós, os seguidores de Cristo, nos dias atuais. Em primeiro lugar, vamos refletir um pouco a respeito do conteúdo do Evangelho. O fato, meus irmãos, é que não somente aqueles que não conhecem a Cristo precisam muito do Evangelho, mas a própria igreja também precisa do Evangelho. Muitas vezes nós temos essa compreensão errônea. Bom, o Evangelho é para os descrentes. Uma vez em Cristo, uma vez tendo crido em Cristo, nós já não estamos mais em necessidade de ouvir o Evangelho. Mas vejam as palavras de Paulo aqui no primeiro versículo dessa passagem que nós lemos. Irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei. Ele não está se dirigindo a descrentes, ele não está se dirigindo a incrédulos, ele está se dirigindo aos seus irmãos em Cristo, e ele vem relembrar-lhes as verdades do Evangelho que ele lhes havia anunciado desde o princípio. Escrevendo aos Romanos, Paulo faz a mesma coisa. Paulo diz a certa altura, nessa famosa carta, que ele escreveu, na verdade, como uma apresentação dele àquela igreja que ele não conhecia e que estava prestes a visitar.
ele diz a certa altura: estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Olha que coisa estranha, num certo sentido. Ele, dirigindo-se a cristãos, diz: estou pronto a anunciar-vos o evangelho. Ou seja, numa demonstração de que a igreja de Cristo precisa continuamente relembrar o evangelho da graça redentora de Deus em Cristo Jesus. Por que o evangelho é tão importante para a igreja, ou seja, para nós que estamos aqui? Não somente para as pessoas lá fora, mas para nós que estamos aqui participando deste culto nesta manhã de domingo. Primeiro, porque a sua mensagem é a própria razão de ser da igreja. Ou seja, dependendo de sua atitude para com o evangelho, a igreja, usando uma expressão de Lutero, permanece de pé ou cai. O evangelho é a essência da nossa vida e da nossa fé. Lutero aplicou essa expressão que eu mencionei há pouco, principalmente à doutrina da justificação pela fé, né? Que foi sempre tão crucial, tão essencial para ele. Lutero dizia: este é o artigo de fé mediante o qual a igreja permanece de pé, se o aceitar, ou cai, caso se afaste dele. Paulo explica o conteúdo do evangelho de maneira sintética. Nós encontramos aqui um belo resumo, muito sugestivo, a respeito do evangelho. Paulo diz assim: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Isto é, este é o cerne, esta é a essência do evangelho. Essas são as verdades centrais, é isso que faz dele as boas novas, as notícias alegres para os seres humanos, que é o significado da palavra grega euangelion, boas novas, boas notícias. Essas são as realidades centrais que nós temos de crer e de confessar, de estar continuamente voltando a elas e ser profundamente gratos e nos maravilharmos, nos encantarmos com elas, porque são as verdades do maravilhoso amor gracioso, redentor de Deus em Cristo Jesus. A coisa mais importante para a igreja, queridos irmãos, desculpem eu dizer isso, mas é a verdade da Escritura. A coisa mais importante para a igreja não é o culto, os cânticos, as orações, a comunhão fraternal, o que não significa que essas coisas não são importantes, apenas estamos dizendo que elas não são a coisa mais importante. Sem dúvida são muito importantes, mas o elemento que deve ocupar a supremacia total nos nossos corações e na nossa vida é a nossa fé no Evangelho de Cristo Jesus e o nosso compromisso com Ele. E todas essas coisas devem ser uma consequência, devem ser uma decorrência dessa realidade central das nossas vidas, que é a nossa fé no Evangelho e o nosso profundo compromisso com Ele. É aquilo que nós chamamos as doutrinas da graça, que foram ênfases tão importantes dos reformadores do século XVI, e que eles expressaram através daqueles bonitos lemas em latim: sola scriptura, solo Cristo, sola gratia, sola fides, soli Deo gloria. Somente a Escritura, Cristo, a graça, a fé e a glória de Deus. Ou seja, a plena incapacidade humana, a iniciativa graciosa e soberana de Deus, a obra substitutiva de Cristo Jesus em nosso lugar, em nosso favor, e a profunda necessidade que temos de responder a isso de maravilhoso, de grandioso, de glorioso, de profundo que Deus fez por nós em Cristo Jesus. Então, irmãos, esse é o conteúdo do Evangelho. E é por isso que a igreja precisa do Evangelho tanto quanto os que ainda não conhecem a Cristo. O Evangelho, as verdades do Evangelho devem continuamente
diariamente estar sustentando as nossas vidas. Nós não precisamos da graça de Deus apenas para nos converter, mas para nos manter convertidos. A graça de Deus não é necessária apenas para que cheguemos ao arrependimento e à fé, mas para que vivamos de maneira produtiva e crescente a nossa vida cristã. Então, essa grande verdade que a Escritura nos comunica através das palavras do apóstolo Paulo, nós, Igreja de Jesus Cristo, precisamos desesperadamente do Evangelho de Cristo Jesus, cada um de nós, diariamente, nas nossas vidas. Então, esse é um aspecto precioso. Mas vamos a uma segunda consideração, queridos irmãos. Depois de termos falado um pouco a respeito do conteúdo do Evangelho, a sua integridade. Ou seja, a integridade do Evangelho. As palavras do apóstolo Paulo aos Coríntios revelam uma preocupação. O perigo de que o Evangelho não seja mantido em sua pureza, em sua plenitude, em sua integridade. Paulo diz a certa altura aqui aos Coríntios, por ele também sois salvos, pela mensagem do Evangelho, por ele também sois salvos, e daí vem um se. Essa palavrinha é tão pequena, mas tão importante, né? Se, contanto que retiverdes a palavra tal como vô-la preguei. Não só aceitarmos o Evangelho, crermos no Evangelho, mas mantermos a sua pureza, a sua integridade. Retivermos a palavra, retermos a palavra, tal como a ouvimos no início, tal como ela nos foi pregada. Porque Paulo sabia que já na sua geração, já na época em que ele viveu lá, em meados do primeiro século da era cristã, havia, lamentavelmente, dolorosamente, pessoas, grupos, pervertendo o Evangelho de Cristo. É com profunda dor no coração, por exemplo, que Paulo escreve a sua carta aos Gálatas, e diz a eles, olha, vocês estão seguindo um outro Evangelho, não aquele Evangelho que eu vos anunciei no início. Vocês, tendo sido alcançados pelo Evangelho da graça, agora estão abraçando um Evangelho de obras, um Evangelho baseado em conquistas, em realizações humanas, e não na total dependência da graça soberana de Deus. Então, o fato é que o Evangelho pode ser, e tem sido, ao longo da história da igreja, adulterado, falsificado, diluído, desde os tempos primitivos da igreja até os nossos dias. Então, aqui mesmo, na segunda carta aos Coríntios, Paulo faz uma advertência muito séria àquela igreja, dizendo, se na verdade vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais. Então, não só lá aos Gálatas, mas agora aos próprios Coríntios, aqui no capítulo 11 da segunda carta aos Coríntios, no versículo 4, é que Paulo dirige essas palavras tão difíceis, tão duras. E essa foi exatamente, queridos irmãos, a luta dos reformadores do século XVI, esses reformadores que estamos lembrando nesse ano de maneira especial, no transcurso do 5º centenário da Reforma Protestante. Essa foi a sua preocupação, resgatar o Evangelho bíblico, que havia sido desfigurado por séculos de acréscimos e tradições humanas. Foi essa a motivação, foi esse o estopim da reforma religiosa do século XVI, a preocupação de voltar às fontes, às origens da fé cristã, às origens bíblicas e neotestamentárias, ao Evangelho genuíno de Cristo Jesus, que havia sido desfigurado e pervertido ao longo dos séculos por uma série de circunstâncias. O mesmo risco, queridos irmãos, corre em muitas igrejas ditas evangélicas e que, por conta desse nome, deviam ser totalmente fiéis ao Evangelho, mas igrejas ditas evangélicas de nossos dias. Por exemplo, a crença em mediadores humanos.
Existem muitas igrejas que se identificam hoje em dia como evangélicas, mas acreditam em mediadores humanos. O pastor fulano de tal, né, o apóstolo fulano de tal, a pessoa que tem lá uma oração poderosa, né? Então, as pessoas novamente estão colocando mediadores humanos entre elas e Deus, negando o evangelho da graça, que diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, Cristo Jesus encarnado, o Filho de Deus que veio ao mundo para nos redimir. Salvação pelas obras. Nós vemos a salvação pelas obras pregada em igrejas evangélicas nos nossos dias, pregadas na televisão. Ou seja, aquelas pregações que dão a entender às pessoas de que para elas alcançarem o favor de Deus, elas têm que fazer um monte de coisas. Orar bastante, contribuir bastante, ir na igreja não sei quantas vezes por semana, e etc. e tal. Jejuar bastante. Não que algumas dessas coisas não sejam valiosas, mas quando elas são colocadas como condição para que nós sejamos aceitos por Deus, é um retorno a uma teologia de salvação pelas obras, pelos méritos e pelas conquistas e pelas realizações humanas, e não mais pela graça soberana de Deus. A relativização das Escrituras é outra maneira pela qual o Evangelho é distorcido nos nossos dias, com muita frequência. A relativização das Escrituras, ou seja, a Bíblia é uma das maneiras, mas não a única e talvez nem a mais importante pela qual Deus se manifesta, Deus se revela a nós. Mas existe também as experiências pessoais, as profecias desse ou daquele tipo, e tantas outras coisas que relativizam a Escritura. Então, essas são diversas maneiras pelas quais a integridade do Evangelho é ameaçada nos tempos em que nós vivemos, como também aconteceu lá no primeiro século e lá no século XVI, na época dos reformadores. A pregação pragmatista, o culto antropocêntrico, centralizado no ser humano e não na glória de Deus. A preocupação em satisfazer necessidades humanas e não em glorificar o nome do Senhor, tudo isso são distorções muito perigosas do Evangelho que nós muitas vezes encontramos nos nossos dias. Mas eu gostaria ainda de destacar um último aspecto antes de encerrarmos a nossa reflexão desta manhã, a sua aplicação. Então, o conteúdo do Evangelho, a integridade do Evangelho e a aplicação do Evangelho, porque o Evangelho, queridos, não é algo a ser somente crido, mas ser praticado. Nós precisamos crer no Evangelho, mas a exortação bíblica e apostólica é que nós vivamos o Evangelho. Não só crer no Evangelho, mas viver o Evangelho. Em nosso texto, o apóstolo fala sobre a importância de perseverar no Evangelho. E isso, evidentemente, inclui a vivência, a prática do Evangelho, em dois aspectos. E aqui o apóstolo Paulo destaca dois aspectos desta aplicação, desta prática do Evangelho nas nossas vidas. Em primeiro lugar, a santidade de vida. Essa é uma das maneiras, essa é uma das evidências de que o Evangelho está operando poderosamente em nós, quando ele gera em nós santidade, santificação, proximidade, familiaridade, intimidade com o Senhor. Diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses: vivei, e alguns traduzem como portai-vos como cidadãos, vivei em sociedade, em comunidade, acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. Ou seja, o Evangelho não é para ser só crido, é para ser vivido de modo digno diante das pessoas, diante da coletividade. E Paulo, escrevendo aos Gálatas, diz a certa altura, referindo-se a algumas pessoas: quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho. Não procediam corretamente segundo, em harmonia com, de acordo com a verdade do Evangelho. Então,
Se abraçamos a verdade do Evangelho, devemos viver de maneira condigna, de maneira harmoniosa com isto. Daí, queridos irmãos, a ênfase dos reformadores, e principalmente dos reformadores suíços, aqueles que estão mais perto de nós, da tradição reformada e presbiteriana, então a ênfase dos reformadores suíços no viver ético, na santificação em resposta ao Evangelho, algo que precisa voltar a caracterizar os que se dizem evangélicos. Então, a ênfase dos reformadores suíços, Zwinglio e especialmente Calvino, na lei do Senhor. Lutero tinha a tendência de fazer uma oposição, um contraste muito forte entre lei e evangelho. São dois polos distintos no pensamento de Lutero. Mas para os reformadores suíços são duas coisas complementares. Elas não se excluem, elas se completam. Nós somos salvos pelo Evangelho, não pela observância das obras da lei, mas estando salvos, mediante o Evangelho do amor redentor de Deus em Cristo, estando salvos, agora em resposta a esta salvação, a este amor tão gracioso que nos alcançou e nos transformou, em resposta a isso, devemos observar os preceitos da lei do Senhor, a começar da lei mais fundamental de todas, que é a lei do amor, o novo mandamento que Cristo nos deu. Ou seja, o Evangelho implica necessariamente na santidade de vida, se realmente quisermos ser coerentes com Ele, fiéis a Ele. Mas, em segundo lugar, ainda, nesse tópico da aplicação, entra, evidentemente, necessariamente, o aspecto da proclamação. Nós precisamos, queridos irmãos, reafirmar o nosso compromisso com a pregação do Evangelho. Como fez o Senhor Jesus, como fizeram os apóstolos e os reformadores, como fez o Dr. Gammon e também todos os seus colegas missionários e os pastores ao longo do tempo. Nós falamos de vários deles ontem à noite, numa palestra aos jovens aqui na igreja. Então, as palavras de Paulo: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E em outra passagem, Paulo diz: tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador dele. E todos nós conhecemos a grande comissão, as palavras de Cristo aos seus seguidores lá no final do seu ministério: ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Tudo isso, irmãos, são aspectos, são implicações preciosas do Evangelho para as nossas vidas, para nós como membros da igreja, como crentes em Cristo Jesus, além das maravilhosas bênçãos e implicações que esse Evangelho também tem em relação aos que ainda não estão em Cristo Jesus. Concluindo, irmãos, à luz dessas verdades solenes, rapidamente, 3 aplicações. Em primeiro lugar, sejamos gratos. Quando a gente pensa nessas coisas, nessas realidades preciosas, nós devemos ter um profundo sentimento de reconhecimento, de gratidão a Deus pela dádiva do Evangelho e por tudo que ele representa. E também agradecidos a Deus, devemos ser agradecidos a Deus por todos estes servos fiéis que ele tem levantado ao longo dos séculos, ao longo desses 20 séculos de história cristã. E, em especial, gratos pelos nossos reformadores do século XVI, que recuperaram a ênfase que a Igreja deve dar a partir do ensino das Escrituras no Evangelho genuíno de Cristo Jesus. Sejamos gratos por isso, constantemente nas nossas vidas. Senhor, obrigado pelo Teu Evangelho, pelas Tuas boas notícias que chegaram até mim, até nós, e nos redimiram, nos reconciliaram contigo e nos deram a vida eterna, o perdão para os nossos pecados e tantas outras bênçãos. Em segundo lugar, irmãos, lutemos para preservar a integridade do Evangelho. Na nossa vida, na vida da nossa família, na vida da nossa igreja local, lutemos pela preservação da integridade do Evangelho,
na nossa teologia, no nosso culto, não nos afastando da sua verdade bíblica, como também fizeram os nossos irmãos do passado. E, finalmente, levemos a sério as implicações práticas do Evangelho, que são tantas e tão valiosas para a nossa vida, para o nosso testemunho, para a nossa pregação. Sejamos, enfim, instrumentos do Evangelho e das suas preciosas bênçãos entre os nossos contemporâneos, na nossa geração. Que Deus nos abençoe. Amém.